amigo de BH, uai. Andrei, a palavra é sua. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, eu estou rogando a Jesus que vocês me ouçam, porque eu estou rouquinho. Vocês vão ter paciência com a voz, porque nos últimos 2 dias ela quase sumiu. Obrigado. Muito bem. Tudo bem com vocês, gente? Primeiramente, eu quero dizer que é uma alegria estar novamente aqui em Vitória. Uma alegria estar com os companheiros do Amor Fraterno, de Linhares, de Colatina, né, de todos esses grupos que verdadeiramente vivenciam esta proposta que nós estamos aqui trabalhando. Assim como também todos os demais grupos da capital, a federação e tantos outros que têm feito um trabalho tão bonito e honrado, cada um à sua maneira, cada um em seu setor, né, e o que nos cumpre valorizar, né, e respeitar na sua particularidade. Então, nós vamos refletir hoje a respeito de sexualidade e trabalho espiritual. Este assunto que é um grande desafio e é uma questão que permeia a vida de todos nós. Porque, afinal de contas, as questões sexuais estão presentes na vida de todos os seres, visto que a energia sexual é uma energia divina. Então nós vamos começar por compreender o que seja a energia sexual, resgatando aquela fala de Paulo quando ele nos diz que eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo, senão para aquele que o tem como imundo, né? Senão para aquele que assim o considera, para esse é imundo. Nos mostrando que o nosso olhar, ele direciona e ele caracteriza a natureza da experiência que nós temos. As questões relativas à sexualidade, elas têm sido consideradas de uma forma bastante difícil ao longo do tempo, porque nós desenvolvemos um olhar de pecado a respeito das questões ligadas à sexualidade. E analisando a história humana e os muitos abusos realizados em torno desta, que é um dos elementos propiciadores da felicidade humana, nós também aprendemos a perceber que muitas vezes a energia sexual e o uso da sexualidade é direcionado para as questões que nos trazem dificuldade ou nos trazem dores morais. E na história da humanidade os exemplos a este respeito são inúmeros. Quando nós envolvemos com esse tema dentro do trabalho espírita, naturalmente nós trazemos uma série de atavismos, uma série de heranças que nos foram passadas pela cultura, pela nossa própria experiência no assunto. Quê? Vocês estão ouvindo? Ah, tá. Aqui eu estou gritando para mim, né? Então vocês têm que me falar, tá, gente? Mas eu pedi para eles aumentarem. Está no máximo isso? É. Ficar assim, né? Vocês não ouviram o que eu disse, então não? Então, voltando. Quando nós falamos a este respeito, nós estamos envoltos na nossa própria herança, na nossa história, na nossa experiência, nos nossos atavismos milenares, que nos levam a considerar de uma ou de outra forma este determinado assunto. Então, antes que a gente possa entrar já naquele rol de preconceitos que está naturalmente ligado ao tema, é preciso que a gente volte às bases e comece a entender qual seja a visão da energia sexual dentro da proposta espírita. Porque se nós começamos a refletir a partir daquilo que a gente acha que já temos como certo, nós perpetuamos uma série de desentendimentos a respeito do assunto que nos levam a uma compreensão, às vezes, muito limitada. Então, segundo os espíritos, a energia sexual é uma energia divina. E isto já é uma das questões que muda todo o cenário. A energia sexual é uma energia presente na evolução humana desde os primórdios da evolução.
Desde que nós nos criamos princípios espirituais pelo sopro de amorosidade do Criador, a energia sexual acompanha o desenvolvimento do princípio espiritual, que depois individualizar-se-á, transformando-se em espírito, princípio inteligente, e utilizando-a de uma forma mais intensa no processo criativo ou no processo co-criador. A energia sexual está presente desde a experiência lá no mineral, segundo Emmanuel e André Luiz, quando ela se expressa através das ligações entre os diversos elementos químicos, nas suas ligações, nas suas interações. No reino vegetal, onde o ser estagia logo depois, está presente no domínio do vitalismo, da troca, da partilha, da permuta, que depois se amplia na experiência animal e racional como a experiência do instinto, que, segundo nos diz o Livro dos Espíritos, é a inteligência rudimentar. Lampejos da inteligência, flashes na noite escura da consciência que ainda não está desperta, preparando aquele ser para o processo de individualização. A energia sexual conduz o ser no processo criativo, mantenedor e construtor durante todo este processo. E quando o espírito entra no domínio da experiência hominal, quando individualiza-se, quando sofre o sopro de individualização direta dos prepostos do Cristo, segundo nos informam os espíritos, então a energia sexual passa a representar um papel fundamental no processo de crescimento e no processo de criação. Ela vai estar presente em todas as fases da experiência humana, desde a experiência do bruto até a experiência do anjo. A energia sexual permeia todos esses processos e todos os níveis evolutivos. E é dela que nós extraímos a força para a construção e para o progresso. Então Emmanuel vai dizer que é por meio da energia sexual que as civilizações se construíram. E é por meio dela que ela se mantém. Porque quando falamos em sexualidade, nós precisamos entender que nós estamos falando desta energia sexual, e não simplesmente do comportamento sexual humano. A sexualidade, o termo sexualidade, ele diz respeito a toda forma de criação, de gratificação, de obtenção de prazer e de realização que o ser humano possa obter através do uso e do usufruto das suas potencialidades anímicas. Então, quando nós estamos exercitando a inteligência na arte de pensar, de criar trabalho, de produzir, nós estamos utilizando a energia sexual. Quando nós estamos fazendo a manutenção da vida física, pensando, construindo as questões relativas à subsistência, ao aqui e agora, a roupa, o alimento, o dinheiro, o trabalho, nós estamos utilizando a energia sexual. Quando nós estamos nos relacionando no domínio do afeto, nas trocas afetivas entre os seres, em qualquer nível afetivo em que isso se dê, nós estamos utilizando a energia sexual. A energia sexual é a mesma que permeia todo o processo. O desejo, que é a manifestação da atração físico-química, a atração magnético-espiritual que nós temos por determinados seres, circunstâncias, é apenas uma das nuances muito importantes da energia sexual. Mas a sexualidade diz respeito a todo este processo de usufruto dessa energia divina. Portanto, a sexualidade em si é divina e destinada a divinos fins, a propósitos superiores, porque o processo da vida, dentro do fenômeno da reencarnação, é a manutenção afetiva do ser humano e a possibilidade de que este ser humano, que é espírito, promova construções e crescimentos em nome de Deus, utilizando-se da sua herança divina, aquilo que os espíritos denominaram sob o nome de cocriação, o processo de ajudarmos, auxiliarmos na criação divina através do nosso próprio esforço. Então, quando nós lançamos este olhar e este entendimento para a energia sexual, nós começamos a olhar diferentemente as nossas experiências.
Porque passamos a compreender que sexualidade é muito mais que prazer físico e é muito mais do que relação sexual. É relação de prazer na vida, de gratificação. Aquilo que se perde quando se instala o processo da depressão, que está ligado também a uma desvitalização aí do processo do uso desta energia sexual. Emmanuel vai dizer que a energia sexual produz cargas magnéticas no nosso psiquismo que geram a necessidade de movimento e retroalimentação. Isto traduz-se tanto na polarização dos interesses do masculino e do feminino, quanto na neutralidade do afeto, que independe da expressão sexual a que o espírito esteja vinculado. Na essência, o espírito é sexuado, mas não possui sexo. É sexuado porque tem a energia sexual, presente desde sempre, mas não possui sexo porque o sexo é da organização biológica. Então nós, enquanto essência, somos criaturas divinas, filhos de Deus, viajando na eternidade ao longo do processo pedagógico da reencarnação, mergulhados nas leis divinas às quais estamos submetidos e utilizando de todo o manancial oferecido pelo Criador, do qual a energia sexual faz parte. Segundo os espíritos, a energia sexual é a segunda força mais poderosa do orbe. Ela responde por todos os movimentos de criação. Qual que é a primeira? Qual que é a força mais poderosa do universo? Hein, gente? Vocês estão na dúvida? Não tem dúvida nenhuma. É o amor, sem sombra de dúvidas. Porque o amor é a expressão sublimada do afeto e da experiência de bem-querer e bem-realizar em todos os níveis. É a expressão direta do Criador, conforme assevera João, quando nos diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a própria identidade do Criador. Então a energia sexual, que está ligada ao amor, porque essas separações são só separações didáticas, ela é a segunda força mais poderosa do orbe, e é aquela que nos movimenta. Dentro da experiência humana, ela nos faz vivenciar diferentes papéis. Então ela tem um papel social, ela tem um papel interno, e ela tem um papel divino. No papel social, ela nos faz vivenciar diferentes papéis e condições na nossa vida. Então nós somos pais, mães, filhos, filhas, nós somos amigos, nós somos trabalhadores espíritas, nós somos aprendizes. Isso são papéis que a gente vivencia na vida no usufruto da energia sexual. Mas dentro de uma mesma relação, nós também vivenciamos papéis, porque a energia sexual não é estanque nas suas expressões, e ela não se limita na manifestação do masculino e do feminino absoluto, como nós estamos acostumados a pensar que é. Emmanuel vai dizer que na fileira da reencarnação, ao longo do processo das vidas sucessivas, o espírito vivencia a reencarnação, ora no sexo masculino, ora no sexo feminino. O que sedimenta no espírito? O fenômeno da bissexualidade psíquica. Isso significa que nós temos memória e experiência, tanto no masculino quanto no feminino dentro de nós, que nós vamos retomar mais tarde, quando nós vamos entender a questão da homossexualidade. Mas aqui importa nos considerar que, tendo a questão da bissexualidade psíquica na nossa vida, nós temos registros de masculino e feminino de diferentes épocas, diferentes culturas e diferentes expressões, porque o masculino e o feminino passam por modificações ao longo de todo o tempo, não é uma coisa estanque. O Vanderlei estava falando aqui, misturei os nomes, você viu, né, Vanderlei? Estava falando aqui do papel do feminino na nossa sociedade, que tem se modificado. E isso é verdade. Então a energia sexual nos permite vivenciar, de acordo com as culturas e as épocas, também diferentes papéis. Dentro de um casal, por exemplo, nós vamos ver que tem homens que são o lado feminino da relação e a mulher que é o lado masculino. A mulher é ativa, é decidida, é determinada,
enfrenta o social, toma decisões, vai à luta, hoje, inclusive, ganha subsistência, enquanto muitas vezes o homem é o lado afetivo, amoroso, acolhedor, materno, sem que nós tenhamos aí nenhuma perda de masculinidade, nem de feminilidade no sentido do desejo. Isso são só papéis que são intercambiados dentro de um próprio casal, né? Hoje nós vemos muito isso, a mulher que vai para fora de casa ganha a vida e o marido fica dentro de casa cuidando dos filhos, embora seja um conflito muitas vezes dentro do casal, né? Porque cresceram e se construíram dentro de uma relação em que a coisa era diferente. Então a energia sexual nos faz vivenciar diferentes qualidades de papéis na nossa vida. Ela tem uma função agregadora, ela nos faz nos aproximarmos uns dos outros. Se não fosse a energia sexual fazendo com que houvesse atração entre os seres, nós nos manteríamos isolados no egoísmo. Nos manteríamos, que é aquilo que acontece quando a gente se deprime. O que é que a gente faz? Há uma retração dessas forças sexuais que se voltam somente para o próprio indivíduo e ficam ciclando em regime de circuito fechado. E quando não há troca, não há vitalidade. Quando não há partilha afetiva, sexual, aquilo não há movimento dessas cargas energéticas de revitalização. E aí Emmanuel vai dizer assim no Evolução em Dois Mundos, o André Luiz. As cargas magnéticas geradas pela energia sexual, elas precisam de movimento e elas pedem recompensa. E nenhum ser se isolará ou se isentará delas sem prejuízo para si, desde que reprimido. E aí a gente começa a entrar na ligação com o trabalho espiritual, porque muitas vezes nos meios religiosos e por vezes dentro da fala do movimento espírita, não da teoria espírita, vende-se uma ideia de que ser evoluído é ser quase assexuado, é conter os impulsos sexuais, é evitar relacionamentos, é se isolar, como se as questões relativas à energia sexual fossem questões pecaminosas, da qual o homem precisasse se libertar para crescer. E aí é um problema sério, que o povo entra para dentro do ambiente religioso, acha que para virar santo tem que virar eunuco, né? Tem que virar castrado, e aí bota barreiras dentro do relacionamento sexual dentro de casa, estabelece às vezes verdadeiros conflitos dentro da relação doméstica, porque um parceiro está num suposto processo de crescimento espiritual, enquanto o outro está querendo naturalmente continuar a viver a vida na normalidade que vivia antes. Então nós precisamos entender que não há nada incompatível entre a vivência sexual e o trabalho espiritual. Eles não são elementos que disputam ou digladiam entre si. Ao contrário, se somam. Porque um indivíduo, quando utiliza de forma sadia a energia sexual, é um indivíduo vitalizado, alimentado afetivamente, com força de trabalho, com criatividade e com capacidade de realização. No entanto, um indivíduo que é simplesmente contido, sem permitir o movimento daquela energia, ele é uma verdadeira bomba atômica, prestes a explodir. O que por vezes nós fazemos com a nossa experiência. Quando a gente acha que incorporar o espiritismo na nossa vida seja viver uma vida de fachadas ou de regras exteriores, sem entender o papel daquilo na nossa vida, sem entender a função e o papel de cada situação na nossa existência. Então a gente acha muitas vezes que humildade é falar baixinho, é falar manso, é imitar Chico Xavier, não é? É ser simples e humilde do jeito que ele foi. Humildade é isso? É ou não é? É sim. Só que essa é a humildade do Chico, né? A nossa humildade vai ser a humildade do nosso momento evolutivo, porque humildade é o reconhecimento real da sua realidade, é a ausência da ilusão, é saber quem você é, onde você está e como está, dentro da etapa do progresso,
dentro do percurso evolutivo. O Chico foi o que foi porque construiu aquela experiência ao longo dos milênios. Foi o que foi porque é uma soma de experiências sucessivas, culminando na experiência Chico Xavier. Mas nenhum de nós vai virar Chico Xavier da noite para o dia. Não é verdade? E não é esse o objetivo. Mas quando nós entendemos que o Espiritismo deve ser de fora para dentro, nós começamos a obedecer regras, né? E começamos a pegar padrões de pensamento e de sentimento fixos e enrijecidos e aplicar-nos à nossa vida. E o que não falta no movimento espírita é gente, muitas vezes, dando palpite na área da sexualidade, sem saber do que está falando. Só repetindo o que o fulano disse, o que o ciclano diz, sem entender verdadeiramente o que está por trás daquilo. E a gente precisa entender que isso não é espiritismo. Espiritismo não é sair repetindo autores. Não é falar que isso é verdade porque Vanderlei disse, porque André afirmou, porque Emmanuel escreveu, porque André Luiz disse. Mas sim porque atende à lógica do bom senso e da coerência de todo um conjunto de ideias e ensinamentos de forma integrada, fazendo-nos compreender a nossa natureza real. Então, muitas vezes nós ouvimos falas a respeito de repressão sexual, de repressão da afetividade, como se isso fosse questão. E até mesmo as relações se estabelecem de uma forma enrijecida, aonde não tem mais abraço, não tem mais afetividade, não tem mais troca dentro das casas espíritas. Por quê? Porque o certo é chegar, é quietar, é sentar no lugar, né? Tem uma placa de todo tamanho escrita assim: silêncio é prece, não é? Que é a maior mentira propalada no movimento espírita. Vocês concordam? Silêncio não é prece nenhuma. Silêncio pode ser um tumulto mental e uma agitação sem sintonia nenhuma com o equilíbrio. O silêncio é prece quando ele está conectado com um movimento interno de silêncio interior. Então, simplesmente calar a boca não significa nada. Os espíritos muitas vezes falam conosco na casa espírita: olha, vocês estão caladinhos, bonitinhos, mas nós não conseguimos trabalhar, porque o tumulto mental é tão grande que o ambiente aqui está impróprio para o trabalho espiritual. André, Oi? é uma frase de André Luiz em Conduta Espírita, mas naquela página ela se aplica. E o Vanderlei está falando que é uma frase de André Luiz no livro Conduta Espírita, mas no contexto do que está narrado em Conduta Espírita se aplica. E pode ser um elemento de equilíbrio quando sintonizado com um movimento de contenção, de educação, de disciplina. Pode ser sim, muito positivo, mas não como uma coisa imposta que venha de fora e estabeleça simplesmente que a gente deve obedecer dessa ou daquela maneira. Então, eu vou mostrar um videozinho para nós entendermos a expressão da beleza da energia sexual na nossa realidade, quando nós estudamos e entendemos a realidade dos chakras. Olha aqui. Vocês vejam se formar ali a beleza do ser humano na posição de lótus, e a energia flui do chakra básico até o chakra coronário, vertendo pelo chakra coronário e voltando daqui e voltando para o chakra básico. O indivíduo desaparece porque aqui vai se formar uma representação do chakra coronário. Primeiro na defesa do campo magnético que se forma em torno do indivíduo, e aqui nós vemos o chakra coronário se abrindo, o famoso lótus de 1000 pétalas da tradição orientalista, que nos diz a respeito da natureza do ser. Eu vou passar mais uma vez para a gente observar essa energia que flui, destinada à alimentação em todos os níveis. A energia que está fluindo aqui no chakra básico é a mesma que está alimentando o chakra coronário. Isso significa que as energias vibradas aqui na sexualidade são as mesmas que alimentam o psiquismo na esfera da inteligência
e também na expressão da mediunidade e do trabalho espiritual. É uma só a realidade que flui aqui neste processo. E o movimento segue o mesmo sentido do campo magnético da Terra, saindo do chakra coronário e retornando para o chakra básico. Muito bonito isso, não é? Então a vivência sexual, a vivência desta energia sexual, ela é extremamente importante, mas ela precisa ser pensada. Porque se nós deixamos ela de forma automatizada, seguindo simplesmente os impulsos que muitas vezes vêm do nosso interior, a gente descamba para muitos desequilíbrios, porque nós somos egressos de um passado de muitas experiências e de um aprendizado contínuo no uso desta energia que não nos possibilitou muita realização e muito equilíbrio ainda, porque só pouco a pouco o ser vai aprendendo a respeito das questões ligadas ao uso desta grandeza divina. Então a primeira delas, muito importante de nós pensarmos, é a da afetividade. E eu gostaria de indicar para vocês duas obras que eu considero muito interessantes. A primeira é aquela que, na minha opinião, é a melhor obra a respeito de sexualidade dentro do movimento espírita, que é o livro Vida e Sexo, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Acho que é leitura obrigatória para todo mundo que quer entender a sexualidade, a energia sexual, os relacionamentos e por aí vai. E a segunda é o livro Unidos pelo Amor, psicografia do Vanderlei, da Irmã Sudufo e do Cícero Pereira. Há 3 textos neste livro que eu acho que são de fundamental importância serem estudados, que é o capítulo 12, 13 e 14, onde a irmã se fala a respeito de paixão e desejo, sexo e responsabilidade e relacionamentos afetivos. E ela nos traz questões muito importantes. Uma das primeiras que os espíritos têm trazido é a respeito da importância da afetividade no processo da nossa vida. A afetividade é aquilo que nutre, que é a expressão da energia sexual, que é o uso da sexualidade. Ela é uma questão fundamental dentro do trabalho espiritual. Não há trabalho espiritual proveitoso sem que esteja nutrido pela energia da afetividade, da troca e da permuta afetiva. Por quê? Porque a relação entre mentores e tutelados se dá como? Através da energia da amorosidade. Quem são os espíritos que trabalham conosco? Seja inspirando qualquer um de nós em qualquer trabalho, seja guiando os médiuns diretamente no trabalho da psicografia, da psicofonia, da cura. São espíritos que nos amam tão profundamente que assinaram o processo da nossa reencarnação, tutelando-nos durante toda uma existência. Vocês sabem como que os espíritos se ligam aos médiuns de forma mais intensa? Através do chakra coronário, que é o chakra da afetividade, e do chakra cardíaco, que é o chakra da afetividade, e o chakra coronário, que é o chakra da inteligência e da intuição espiritual. Dentro da psicofonia, são os 2 chakras aos quais os espíritos se ligam de uma forma mais intensa. É a afetividade que granjeia para nós simpatia espiritual, fazendo com que espíritos afins se aproximem de nós no dia a dia, auxiliando-nos dentro dos processos de crescimento e das realizações proveitosas, inspirando-nos, atraídos pelo quê? Atraídos pela sintonia e pela afinidade. Afinidade significa semelhança de gostos e tendências, e sintonia significa concordância na ação. Então são espíritos atraídos para perto de nós porque pensam, sentem e vivem de forma semelhante a nós e porque concordam naquela mesma natureza de postura. Os espíritos que são os afetos, até mesmo os obsessores. Os obsessores são a afetividade adoecida. No dizer de Joseph Gleber, os nossos divinos tutores no processo do crescimento, porque nos incomodam e nos fazem buscar recursos, para aprender, para dilatar as possibilidades, os nossos limites, e nos fazem crescer dentro do processo evolutivo. Mas são afetos que adoeceram. Como que a gente cura o processo obsessivo? Afastando o espírito de nós, é assim? A gente só cura o processo obsessivo
através do uso da sexualidade, sabia? Como? Da energia sexual na forma da amorosidade, do acolhimento e do afeto. Espírito obsessor nenhum é afastado de nós simplesmente por ser afastado, porque nenhum de nós é vítima de nada. Cada um de nós atrai aqueles que estão na mesma natureza de padrão de pensamento e de sentimento. Portanto, os espíritos que estão vinculados a nós, dentro da esfera da afetividade adoecida, são espíritos comprometidos com a nossa vida e que Deus permite essa natureza de relação para que nós nos responsabilizemos mutuamente e assim nos ajudemos no processo evolutivo. O processo de cura da obsessão é o processo de aprender a amar aqueles que estão envolvidos conosco. O processo de aprender a acolhê-los profundamente. E muitos de nós temos espíritos profundamente vinculados conosco, exatamente do uso desta sexualidade desequilibrada do passado, gerando muitas vinculações afetivas perniciosas que vão nos acompanhar a vida inteira, não como castigo, não como punição, mas por questão de responsabilidade, porque é dever nosso educar aqueles que nós deseducamos, curar aqueles que nós adoecemos, sanar os problemas que criamos na mente e no sentimento daqueles que se encontrem vinculados a nós. Então, se você sofre, por exemplo, uma pressão psíquica no dia a dia do seu trabalho espiritual, se você quiser agravar, você pede os espíritos para afastar aquele obsessor de você, que aí agrava fácil. Sai ele e volta mais 3, né? É a figura da casa varrida e adornada de que fala o Evangelho. É a visão do demônio da Igreja Católica. A gente só muda o nome, tira demônio e bota obsessor, e vai lá diante do mentor, que é anjo, não é? Falando para ele: olha, por favor, afasta isso daqui de mim, porque eu estou sendo vítima desse pobre espírito infeliz que resolveu implicar com a minha vida. Não resolve. Se quiser sanar o processo, tem que utilizar da afetividade. Como? Aprendendo a acolher. Há uma narrativa muito interessante no livro Reforma Íntima Sem Martírio, em que o médium está sofrendo um intenso processo psíquico de pressão espiritual. E é um médium, inclusive, que devido a méritos espirituais, é portador de um determinado aparelho em torno do seu psiquismo, que gera um campo magnético de proteção e de defesa. Mas isso não impede que ele sinta a constrição das energias negativas ou das energias menos positivas daqueles que estão vinculados a ele. Mas aí o livro narra uma experiência que eu já experimentei inúmeras vezes na minha vida e que funciona profundamente. Narra que o médium entra numa oração, naquilo que os evangélicos chamam de unção. Sabe esse termo? Eu gosto desse termo dos evangélicos. Aliás, eu gosto de um monte de coisa dos evangélicos. Acho que nós temos que aprender um monte de coisa com eles, a começar da experiência de fé, né? E da experiência de louvor, coisas que nós não temos no movimento espírita com frequência. Experiência de uma fé tão vigorosa e uma experiência de louvor intensa igual eles fazem. E aí eles usam esse termo orar com unção, que é orar profundamente conectado com o próprio coração, conectado com a própria verdade. Então o livro conta que o médium orou assim, e que o espírito a ele vinculado sofreu um choque vibratório tão intenso que chegou a desmaiar. E vinculado a esse espírito, que foi socorrido imediatamente, estava toda uma falange, da qual aquele espírito fazia parte. E aí narra lá o processo comandado pelo irmão Ferreira, em que uma rede magnética cai do alto, prendendo alguns deles, os outros fogem, e o irmão Ferreira sai em carreira atrás daqueles espíritos que fugiram. E aí, eu não lembro quem é que está lá narrando, mas diz assim, pergunta para o irmão Ferreira: mas você não vai socorrer o médium? E aí o irmão Ferreira fala com muita propriedade, isso daí é uma frase muito significativa. Ele diz assim: olha, se você quer mimar, né, menino crescido, você fica. E ele usa uma expressão, eu não vou lembrar as palavras, mas ele vai dizer assim:
O médium é só isca. O que importa é o peixe devorador. O médium sabe como se proteger. O médium sabe como se defender. Tem os recursos da oração, do autoconhecimento, do conhecimento espírita. Daqui a pouco tá bom. O que importa é o peixe devorador. O que ele está dizendo quando ele diz que o médium é isca? Está dizendo que atrai por afinidade e por sintonia dentro do trabalho espiritual aqueles que estão vinculados a ele. E que naturalmente estes que estão vinculados a ele necessitam ser socorridos e amparados nas suas necessidades. Então, quando eu li esse texto, eu senti uma profunda ressonância, porque eu já tinha experimentado uma questão na minha vida, que na verdade foi a única coisa que eu consegui para conter os processos obsessivos com os quais eu já reencarnei. Eu percebi que quanto mais eu orava para os espíritos afastarem os espíritos, para eu ficar livre, bem naquela forma infantil, né? Me livra desse demônio, pior a coisa ficava. E um dia eu reclamei com os espíritos numa reunião mediúnica. Falei, mas assim não dá. E o espírito respondeu para mim, mas o que você queria? Né? Vim comprometido do jeito que você é, necessitado do jeito que você está. Necessita que você faça todo um trabalho. E essa sensibilidade que você está um pouco mais dilatada para perceber o assédio, é só para te mostrar, para te dar a noção das suas responsabilidades, e não para te fazer se sentir vítima. E aí eu percebi que quanto mais eu orava com unção pelos espíritos, melhor a coisa funcionava. E aí eu comecei a fazer uma experiência de perceber os companheiros, sentir aquela constrição, que é muito ruim mesmo, né? Que é fruto das nossas afinidades, e aí entrar para dentro de mim e falar assim, Senhor, processo obsessivo é uma vinculação magnética. Eu estou sentindo a influência desse espírito e desta natureza de energias, mas assim como eu o sinto, ele pode me sentir. Então eu te peço, Senhor, que o envolva com o amor que eu não tenho, com o amor que eu reconheço não ter para envolver, mas como canal eu posso ser instrumento da sua presença. Isso significa desejar que a presença de Deus se dê por aqueles mesmos canais de ligação, aquela mesma ponte magnética que se estabeleceu. É batata. Os espíritos sentem aquele choque vibratório, mas é um choque vibratório que socorre, que ampara. Aquele mesmo que a gente utiliza dentro das casas espíritas, quando faz a incorporação do choque anímico, quando faz o processo de tratamento espiritual, quando acolhe os espíritos. Isso é o uso da energia sexual, isso é sexualidade sendo vivida na expressão da afetividade, do afeto, da partilha afetiva. Na orientação mediúnica, dentro dos nossos trabalhos com a mediunidade, se você quiser que o espírito chegue e saia do mesmo jeito, doutrine-o. Se você quiser que o espírito chegue e saia transformado, ame-o. É muito diferente. Doutrinação é uma palavra que não devia existir no nosso vocabulário dentro das tarefas espíritas, porque doutrinação significa você impor ou você colocar a sua doutrina para o outro. Aí o espírito chega lá e ele está morrendo de ódio, muitas vezes de você mesmo, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive inúmeros, chegando e apontando o dedo na minha cara na própria reunião. Então ele está lá morrendo de ódio, aí você vira para ele e fala assim, meu irmão, perdoa. Jesus falou a respeito de perdão. E o espírito está espumando, e você está falando perdoa. O que acontece? Quanto mais você fala perdoa, mais raiva o espírito tem. Porque aquilo não faz sintonia com a vida dele. Se você quer ajudar verdadeiramente esse espírito, entre para dentro do seu coração naquela hora e fala assim, se eu estivesse vivenciando essa situação, ou se esse espírito fosse alguém que chegasse no atendimento fraterno para conversar comigo, como eu o acolheria? O que eu diria para ele? E o primeiro passo é o da escuta. É o da escuta integral, de aprender a ouvir aquele que está ali envolvido naquele processo de dor. Você está com raiva, meu irmão? Eu estou vendo. Então me conta da sua dor. Me fala o que você está fazendo. O problema é que às vezes a gente tem medo demais. E a gente observa muitos orientadores espirituais tremendo nas bases de ter espontaneidade no processo de orientação mediúnica,
como se devesse ali somente representar um papel ou reproduzir aquilo que ouviu o fulano de tal, dirigente X ou Y, fazer com determinado espírito. E aí não funciona. É por isso que Emmanuel, no livro Instruções Psicofônicas, apresenta uma estimativa do trabalho espiritual de uma reunião mediúnica, dizendo da porcentagem de espíritos que foram verdadeiramente transformados. E nós vamos ver que eles são mínimos. A grande maioria entrou e saiu da reunião mediúnica da mesma forma. E alguns deles vindo muitas vezes. Por quê? Porque não foram amados, porque foram doutrinados, porque foram impostos. Então o processo é de afetividade, é de acolhida, né? De envolver aqueles espíritos na amorosidade. Dentro da relação entre trabalhadores, a sexualidade, na forma da afetividade, ela é de extrema importância. É ela que gera a coesão e o núcleo da casa espírita, mas precisa ser um afeto legítimo. Não pode ser aquele afeto que é um afeto de fachada. Ah, meu irmão, paz, meu irmão, paz, companheiro, né? E a arma está lá escondida atrás, porque tão logo pense diferente, fale diferente ou dê uma opinião que questione, já vem a caridade na forma da foice para cortar a cabeça do companheiro. A afetividade precisa ser legítima. É por isso que Paulo dizia: o vosso amor seja sem hipocrisia, o vosso amor seja legítimo. E amor legítimo significa olhar aquele ser humano que está ali do nosso lado como literalmente humano, como alguém com qualidades e dificuldades que nós mesmos temos, com os mesmos níveis de desafio que nós temos na nossa experiência, e estabelecer pontes que sejam de troca real. Isso significa conversar, conhecer a vida daqueles que trabalham conosco, saber de como estão as situações. Às vezes o companheiro está ali conosco, vivenciando o dia a dia, nós estamos só criticando como ele é como trabalhador, criticando uma posição, criticando uma postura, e está lá aquele companheiro sofrendo solitariamente algo na sua casa, na sua família, na sua vida, sem que a gente perceba o tamanho das questões que afetam aquele indivíduo. Quando eu era professor dos cursos de espiritismo na casa espírita que eu trabalhava, antes de fazer parte da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, de vez em quando algumas pessoas sumiram. E só depois de muito tempo é que nós fomos perceber que aquelas pessoas que sumiram, muitas vezes sumiam porque não tinham dinheiro para pagar a passagem. E a gente ficava só o quê? Ó, se faltar mais uma vez eu corto, né? Não veio, já não veio 2 vezes. Se fulano não quer nada com a seriedade, se fulano não quer nada com o estudo, esse fulano não é uma pessoa séria, não é um trabalhador sério, e a pessoa está lá na dificuldade de ter humildade suficiente para chegar e falar assim: olha, você me desculpa, mas eu não consigo vir à casa espírita porque eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. E às vezes aquilo não é a nossa realidade, a gente não pensa que seja a realidade do outro. Então a afetividade é a criação de pontes, de laços. Eu tenho percebido na experiência como dirigente espírita, como expositor, que quanto mais laços afetivos nós criamos, mais facilmente nós desvinculamos os laços negativos. Mais facilmente nós trabalhamos aquilo que são as causas da maledicência, aquilo que são as causas da recriminação, do melindre, da disenção, do afastamento, quando nós estabelecemos uma ponte que seja afetiva. E às vezes a gente leva muito tempo para isso. Mas quando a gente estabelece pontes afetivas, às vezes as coisas resolvem. Eu tinha uma determinada pessoa que trabalhava comigo, que era profundamente irritante. Por que ela era profundamente irritante? Porque ela é igualzinha a mim. E é natural que a gente não consiga ver no outro as nossas qualidades negativas, né? Daquela maneira. Então bastava eu olhar para a pessoa e ela abrir a boca que eu já estava irritado, porque me via em espelho. E briguei com essa pessoa muitas vezes. E mesmo quando não brigava, naquela polidez espírita de ficar no processo de educação, de contenção, intimamente estava em guerra.
né? Só bastava olhar que já estava recriminando, na maledicência mental. Vocês não se assustem que eu não sou boabisca, viu, gente? Só o povo de Vitória que já está redimido. Lá em Belo Horizonte nós estamos num problema sério, né? Ou pelo menos lá na associação. De repente lá na do Fogo o povo já está melhorzinho, né, Vanderlei? Sei lá. Mas o fato é que a gente eu ficava nesse duelo. E um dia essa pessoa adoeceu. E adoeceu e eu senti falta. E como eu estava incomodado, desejoso de resolver aquela situação, eu acho que os mentores aproveitaram para inspirar uma solução. Eu tinha passado na casa de uma paciente mais cedo e a casa tinha um jardim muito bonito. E médico esperto é assim, elogia o jardim e sai com uma rosa, né? E aí eu estava carregando uma rosa do jardim daquela paciente, uma rosa muito bonita. E aí eu resolvi deixar aquela rosa para a pessoa na sala dela. E deixei e escrevi um bilhetinho assim: olha, percebi que você não veio hoje, fiquei sabendo que você está doente. Espero que já esteja melhor. Abraço, Andrei. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca mais tive problemas com essa pessoa. Nunca mais. A pessoa continua a mesma. Eu também. Né? Levemente modificados. O que aconteceu? Criou uma ponte afetiva. Criou-se uma ponte afetiva que suplantou todas as dificuldades. Agora, na hora que a pessoa age das formas que me irritavam, eu olho para ela com compaixão. Por quê? Porque tem um querer bem que está acima. Então, dentro da casa espírita, na vivência da sexualidade, no nosso trabalho espiritual, nós resolvemos as circunstâncias e as pendências estabelecendo pontes afetivas. Se você tem dificuldade com uma pessoa, com uma situação, pense como que você pode beneficiar esta pessoa. Como que você pode ver o bem que há naquela pessoa. O que você pode ver de positivo naquela pessoa. Porque dificuldades, defeitos, nós todos temos. E nós que somos dirigentes, muito mais. Porque os dirigentes são os casos mais graves. Os frequentadores são os mais simples, né? Os dirigentes, nós somos os casos mais graves, que estamos internados em regime de urgência, para que não tenhamos a oportunidade de desviar, porque senão não dá coisa boa. Então, quando a gente olha o lado positivo da pessoa, aquilo suplanta. Um dia um espírito disse assim para nós lá na casa espírita: é preciso que vocês visitem uns aos outros, que vocês se conheçam, que vocês se gostem, que vocês saiam juntos, que vocês sejam amigos, para que vocês criem a energia verdadeira da afetividade entre vocês. Quando isso acontece, dizia ele, estabelece-se uma corrente magnética entre os elementos do grupo que funciona como um campo de proteção natural. E ele dizia assim: se vocês pudessem ver este campo de proteção, vocês perceberiam que ele assemelha-se a um fogo que serpenteia ao redor do grupo, criando uma proteção natural em torno de cada um. E aí ele dizia e complementava, e aí a gente entra num outro ponto fundamental: quando vocês assim fazem, vocês evitam que as relações se tornem sexualizadas, e é o que é muitas vezes campo para problemas profundos. E aí a gente entra naquilo que a irmã se trabalha no livro Unidos pelo Amor. Ela vai dizer que ao longo do processo do trabalho espiritual, nós vamos encontrar inúmeras pessoas que são almas afins. Nós vamos encontrar amores do passado, nós vamos encontrar desafetos do passado, e nós vamos encontrar gente que nós nunca vimos mais gordo, mais gorda, né? Mas que são espíritos afins nossos, que estão no mesmo momento de vida, de aprendizado, de crescimento, e que vai haver uma natural atração magnética. E aí a irmã se salienta com muita propriedade: é necessário vigilância para que isso caminhe na energia da afetividade, sem entrar para o caminho das relações de paixão atormentadas, porque a grande maioria dessas relações são relações que ela classifica do amor impossível,
né? Quando as pessoas já estão comprometidas, quando já tem família, quando já tem outras situações estabelecidas, e que muitas vezes são portas para a obsessão. A Joana escreveu um excelente texto a respeito de almas algemas, né? Porque a gente fala de almas gêmeas os primeiros 2 meses de paixão. Depois dos 2 meses, a alma gêmea vira algema, né? E está amarrada em nome de Jesus até que a morte separe, né? E é um problema sério. Por quê? Porque depois de 2 meses da paixão, a gente começa a ver que não só o sapo vira príncipe, mas o príncipe vira sapo, né? A princesa também tem as características de bruxa, e não só a bruxa vira princesa, e por aí vai. E a Joana faz um comentário no texto dela que é muito interessante. Ela fala assim: é interessante perceber que a alma gêmea dos homens de 50 são sempre mulheres de 25, o que é muito sintomático. Tá lá. Eu te mostro, no seu texto, né? O que é? É as situações que a gente acha que são as situações de afinidade, aquelas paixões avassaladoras, que muitas vezes são simplesmente fenômenos obsessivos entre encarnados, que têm questões a resolverem em comum e que canalizam aquilo por um determinado momento. Então nós vamos nos atrair por pessoas variadas ao longo do processo evolutivo e ao longo da nossa vida? Vamos atrair por inúmeras, vamos encontrar inúmeras pessoas que vão nos seduzir, mas nós vamos saber, e que nós vamos seduzir também, né? Mas nós vamos saber o que fazer com esta energia de acordo com o compromisso moral que estiver na nossa intimidade, de acordo com aquilo que vibrar na nossa alma, com aquilo que tiver como proposta de vida para aquele ser humano ali, diante daquele processo. Porque reencontros não significa necessidade de relação. E aí a Adélia Prado fala com muita propriedade: para o tamanho do meu desejo, o mar é uma gota. E é natural. A pessoa que esteja vinculada dentro de uma relação de compromisso, ela não vai deixar de ter atração afetiva e sexual por outras pessoas. Isso vai aparecer inúmeras vezes ao longo da vida. O homem que é casado se atrai por outras mulheres, a mulher que é casada se atrai por outros homens, uns mais, outros menos. E isso está errado? Tá ou não tá? Ah, como é que é difícil isso, Vocês nem respondem. Isso é obsessão? É karma do passado. Vocês não sentem atração por ninguém, gente? A atração em si não é errada. É? Exatamente. Mas nem é questão de ser bestializado, não. É porque o processo da atração, ele é natural. Ele é uma sintonia, né? Nós vamos passar por momentos ao longo da vida que você vai ter afinidade num aspecto mais com uma pessoa do que com outra. Às vezes alguma coisa que não tem campo dentro da sua relação afetiva, que você vai encontrar numa outra pessoa. Não é assim? E a psicologia nos explica que o atrair-se por outras pessoas, isso é natural. Agora, o que a gente faz com essa atração que é o determinante. Aí é que entra o ponto. E a irmã fala muito disso lá no livro Unidos para o Amor. Ela fala que a gente precisa, diante desta energia da paixonite, né, que nós precisamos de disciplina emocional, que nós precisamos de comprometimento moral, que nós precisamos de oração para aprender a domar este cavalo, que é muito positivo se tiver nas rédeas, mas se não tiver, é um cavalo destruidor, conforme diz o livro dos Espíritos, né, a respeito da paixão. Paixão é como um cavalo, que domado vai muito bem, mas solto ele pode ser destrutivo. E nós temos visto muita gente abandonar o trabalho espiritual, vivenciar inúmeras relações extraconjugais, de traição, de infidelidade, de sofrimento, na busca do chamado amor romântico ou da felicidade no amor sexual,
que é uma grande ilusão. A felicidade do homem não vai se dar numa relação sexual perfeita. Essa é só uma etapa do processo da realização íntima. Mas vai se dar no processo de autoconhecimento, autodomínio e integração com o amor. Integração com as leis divinas, que é o processo que nós estamos fazendo ao longo da vida. E nós temos visto muita gente botar pé pela mão nesse campo, né? Tanto nos consultórios, quanto nas práticas do atendimento fraterno. Trabalhos espirituais muitas vezes ficarem órfãos de pessoas e situações por conta de uma relação amorosa que às vezes destrói famílias, destrói casas espíritas, destrói muita coisa. Então nós precisamos, como diz a irmã, de autodomínio na esfera dos desejos e na esfera das atrações para saber direcionar isso, construindo uma afetividade que seja de respeito e de conexão, sem que a gente exagere no toque, no abraço, na convivência, sem que exagere na intimidade, sem que exagere nas carícias, na sedução, que muitas vezes a gente cava o próprio infortúnio, começa a seduzir até conseguir, e aí na hora que vê, já armou o alçapão para si mesmo, para cair, né? Na hora que está dentro do poço, vai culpar quem? Não é verdade? E isso tem a ver com o trabalho? Isso tudo tem a ver com o trabalho. A casa espírita, ela é formada pelos seus diversos trabalhadores. E a proteção espiritual da casa espírita, ela se dá através da sintonia, da afinidade, do equilíbrio dos trabalhadores que compõem essa casa. Se não há equilíbrio na vida íntima, naturalmente o trabalho fica comprometido. E aí a gente pensa por vezes assim, o que eu faço na minha vida não tem nada a ver comigo, né? Não tem nada a ver com o trabalho. O que eu faço na minha vida tem a ver só com a minha vida. Ninguém tem a ver com isso. E esse é um ledo engano, porque nenhum de nós é um ser isolado. Nós somos todos contextualizados dentro de uma instância educativa da qual o nosso trabalho faz parte. Um dia um amigo, ou uma pessoa muito querida do meu coração, teve uma relação extraconjugal e pensou assim: ninguém vai ficar sabendo, isso aqui é só coisa minha, comigo mesmo, não tem problema nenhum, ok. Para quê? Enquanto ele estava tendo a relação extraconjugal dele, ele que era uma pessoa importante no trabalho, os espíritos estavam mobilizando os médiuns da casa espírita para conter os efeitos do rompimento energético que estava se fazendo no campo de proteção individual daquele indivíduo e da casa espírita, através daquele ato de invigilância. E os espíritos disseram assim para um dos médiuns: olha, nós precisamos de você, porque essa energia é tão densa e tão pesada, porque os espíritos querem levar esse companheiro para o buraco, que nós precisamos canalizar esta energia. E canalizaram para um determinado médium, que inclusive teve um processo físico profundo, que demorou tempo para poder ser resolvido, treinando aquela energia. No dia seguinte, os espíritos chamaram o companheiro para refletir maduramente a respeito daquela situação e tomar um posicionamento moral e uma decisão, sobretudo quando nós somos líderes, né? Quando nós estamos à frente de trabalhos e situações. Então nossa vida pessoal está toda conectada com o trabalho, e a gente entende assim que a proposta da doutrina espírita não é de nos fazer compromissados exteriormente, fazer com que a gente frequente casa espírita, que a gente seja médium, que a gente vá aos grupos, que a gente faça isso ou aquilo. É que a gente faça tudo isso com um sentimento de santificação, compreendendo que tudo isso é etapa essencial para o nosso processo íntimo de melhoria, de amadurecimento, de autodomínio e de autossuperação. E que a energia sexual é divina, destinada a divinos propósitos, que requer de nós conhecimento, entendimento e, sobretudo, emprego digno através do processo da instrução e do sentimento, conjugados dentro de uma proposta de maturidade espiritual. Tá claro, gente?
Com relação ao trabalho espiritual, no sentido da mediunidade, a vivência sexual, ela tem os seus efeitos também, né? Então nós vemos muitas vezes as pessoas falarem a respeito da vivência sexual antes de determinada qualidade de reunião ou após determinada reunião, e isso nós precisamos considerar também. Quando o indivíduo está inscrito na tarefa do passe, na tarefa da mediunidade psicofônica ou da sustentação mediúnica, e nessas tarefas os espíritos orientam uma série de medidas e cuidados higiênicos em termos energéticos para que o indivíduo esteja no seu melhor de acordo com a ambientação que é necessária para aquele trabalho. E há alguns tipos de trabalho em que a abstinência sexual ela é importante, como os trabalhos de ectoplasmia, onde a energia do ectoplasma, que é a energia vital metabolizada, precisa ser exteriorizada de uma forma mais intensa. E o espírito Joseph Gleber explica isso no livro Medicina da Alma, psicografado pelo Robson. Ele vai dizer o seguinte: o que acontece é que quando vocês entram, diz ele, né? Quando vocês entram no processo da comunhão sexual, se formam uma camada energética muito intensa em torno de cada um, com formas mentais muito estruturadas, que é um processo natural dentro da vivência sexual. É o processo da própria mente criando, junto com o sentimento, no uso daquele intercâmbio sexual. Esta carga energética toda, dentro dos trabalhos de ectoplasmia, é um elemento intoxicador. É um elemento que contamina o processo do trabalho. Então ele diz, para determinadas qualidades de trabalho, é necessário que se tenha 24 horas, às vezes até mais, de abstinência sexual, para que o indivíduo se encontre na melhor qualidade energética a ser vibrada. Isso não significa que o indivíduo, para trabalhar como médium, como passista ou com qualquer outra coisa, tenha que ser abstêmio da sexualidade. E nem tenha que destruir relacionamento por causa disso, né? Muito pelo contrário. Significa apenas que tem que criar disciplina, tem que saber o que fazer. Muitas vezes também se pergunta se o médium deve relacionar-se sexualmente após as reuniões mediúnicas, que é outra questão interessante a ser pensada. Porque quando nós saímos da reunião mediúnica, nós saímos o quê? Carregados com toda uma construção energética daquela reunião, de formas mentais, muitas vezes de vinculações, que nos preparam inclusive para o trabalho do sono. Porque dentro do fenômeno do desdobramento parcial, nós continuaremos a fazer aquilo que são as tarefas espirituais, conforme seja da orientação dos espíritos. Então, alguns espíritos recomendam, muitas vezes, que seria positivo ou adequado abster-se do sexo também depois das relações, depois das reuniões mediúnicas. Mas tudo, gente, atende ao bom senso e ao equilíbrio, porque nós temos que saber equilibrar as coisas todas, não é assim? E cada um sabe aquilo que é possível dentro da sua relação e da sua realidade. E os espíritos? Os espíritos conhecem a realidade de cada um de nós e sabem quem nós somos, de que forma somos, né? E esse trabalho ajuda. E essa consciência do processo ajuda que a gente estabeleça uma postura que seja adequada ou uma postura que seja madura diante da tarefa e do trabalho espiritual. Bom, concluindo, a energia sexual é uma energia divina que atende a divinos propósitos, que se expressa na nossa experiência de diversas maneiras. A sexualidade é o domínio de toda a experiência de troca e de exercício desta energia sexual para gerar prazer, para gerar realização. O trabalho espiritual é o compromisso no bem para a educação de nós mesmos, através do serviço ao semelhante, através da educação dos outros, que nos educa através de todo o processo.
O que nós precisamos nesse quesito é aprender a divinizar a energia sexual, a honrá-la em nós, a lançar consciência sobre o processo, a fazer um trabalho de introspecção para conhecer os nossos limites reais, os nossos desafios, as nossas possibilidades. E com tudo isso, aprendemos a estabelecer metas educativas para a nossa vida. Uma das coisas que eu esqueci de falar, que é importante refletir, é a respeito do consumo da pornografia. A pornografia representa hoje uma epidemia, em termos de vício na humanidade. Até porque é o vício mais fácil, que está disponível com maior facilidade. E é exatamente aquilo que coloca-nos em contato com aquilo que há de mais animal e adoecido em nós. Por quê? Porque a imagem que se vende na pornografia é a imagem do indivíduo objeto, é a imagem da falta de respeito, das relações de violência, da descontextualização do afeto, da relação simplesmente física para a obtenção de prazer, muitas vezes, inclusive, através de perversões e através de desvios da conduta sexual que a psiquiatria moderna classificaria como normal. Quando nós consumimos pornografia, nós estamos consumindo todo um pacote de ideias que vão entrar em ressonância com aquilo que nós temos em nós e que trazemos do passado, e que naturalmente impelirão o indivíduo no sentido da ativação desses núcleos que muitas vezes estão adormecidos. E aí aparecem vontades que a gente desconhecia, aparecem impulsos mentais e emocionais, vinculações espirituais e uma série de processos profundos. Às vezes coisas que estão duramente contidas no psiquismo são evocadas através das imagens, dos vídeos, das cenas que representam vivências anteriores, em épocas em que as questões eram ainda mais banalizadas do que hoje estão, embora hoje em dia as questões sexuais estejam profundamente banalizadas. Isso, segundo as pesquisas, gera um movimento de violência, gera uma tendência no indivíduo para ser violento, para não tolerar as questões de desafios das relações afetivas, a estabelecer uma distância na relação conjugal. E pasmem vocês, hoje o vício pela pornografia e por jogos de computador é uma das importantes causas de divórcio entre adultos. Ficar o tempo todo na tela do computador, jogando ou vendo pornografia, perdendo o interesse pela relação que é real, passando a viver a relação que é virtual. E isso é compreensível em termos de neurociências, porque a gente entende que quando nós estamos consumindo qualquer natureza de objeto que vicia, ele percorre uma via neurológica de gratificação que é diferente daquela da vida real. E, portanto, o indivíduo se vicia naquela gratificação intensa, que é como se fosse uma explosão mais intensa dentro do seu sistema endócrino e do seu sistema neurológico, né? E isso faz com que fique viciado naquele processo, que muitas vezes para vencer é uma grande dificuldade, além do que cria imagens mentais, vincula com formas de pensamentos, correntes de pensamentos e por aí vai. Então, para que a gente consiga disciplinar, irmã Sudofor nos disse, as questões da sexualidade, do desejo, da paixão, nós precisamos aprender a honrar a energia divina em nós, entendendo-a como divina. Precisamos aprender a evitar o consumo da pornografia, os ambientes mais lascivos, como ambientes de boates, de saunas, de espaços de troca de sexualidade, de forma mais intensa, aonde aquilo vai fazer uma vinculação e também uma contaminação energética e espiritual profunda com o indivíduo. E dentro deste processo todo, diz ela, abrigar-se na luz da oração para aurir dos planos superiores a força para o autodomínio, buscar pessoas mais maduras com as quais possa compartilhar aquilo que sente, aquilo que são os conflitos, aquilo que são as necessidades. Se não tiver pessoas mais maduras, procurar psicólogos, terapeutas que possam ajudar nesse sentido e aprender a exercer um trabalho de autoconhecimento com decisão moral pela autossuperação.
porque nada é de si mesmo imundo, senão para aquele que o tem como imundo. Mas diante da imundície, nós podemos aprender a trazer para a santidade novamente, né? Para aprender a honrar e a dignificar. Certo, gente? Então são só umas pinceladas para que a gente reflita a respeito do tema. Indico a vocês que estudem o livro Vida e Sexo, bem como o Unidos pelo Amor, e que a gente possa continuar trocando dentro dessa proposta de humanização dos nossos trabalhos e da nossa relação com a doutrina espírita.